Deixa eu ver. Bom, então eu vou minimizar aqui para nós conversarmos, tá? Eu vou fazer uma pequena apresentação. Então, o tema de hoje é fature mais usando inteligência artificial nos seus negócios, tá? Para quem não me conhece, eu sou diretor do Instituto Neurocientista. Nós estamos hoje expandindo as nossas franquias e nós também temos o Super Coach Treinamentos. E só que nesse processo de expansão, nós estamos também há muito tempo formando profissionais, é, não apenas agora na habilidade deles se tornarem precisos nas soluções de problemas, mas também, principalmente, integrando tecnologia, tá? Para que eles possam cada vez mais ter resultados. Não existe a menor possibilidade numa era exponencial de nós sermos exponenciais sem o uso da tecnologia. Então, a tecnologia faz parte, inclusive, das nossas soluções de coaching mesmo, né? E como estrategistas de vida, carreira e negócio, a tecnologia faz parte disso. Mas, para quem não sabe o que é inteligência artificial, a inteligência artificial é um ramo da ciência da computação que se concentra no desenvolvimento de algoritmos e sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigem inteligência humana, como, por exemplo, reconhecimento de fala, visão computacional, tomada de decisões. Então, a inteligência artificial é baseada em redes neurais artificiais que são modelos matemáticos inspirados na estrutura do cérebro humano. E isso permite que as máquinas, olha só que interessante a diferença, elas aprendam e tomem decisões de forma autônoma, sem a necessidade da intervenção humana constante. Eu queria, para vocês entenderem o que está acontecendo no nosso mundo, eu quero dar uma breve visão do futuro dos negócios. Ó, só para vocês terem uma ideia, durante toda a história da humanidade, nós tivemos uma mudança depois da outra. Durante toda a história da humanidade, nós tivemos o quê? As coisas iam acontecendo de forma linear. Surgiu né, a energia elétrica, depois surgiu assim, motores e novas tecnologias, depois foi indo, chegou a calculadora, computador, as coisas vão indo uma depois da outra. A era exponencial se caracteriza porque as tecnologias todas estão se fundindo para criar novos mercados, novas tecnologias, novos negócios e mudando radicalmente o mundo. E uma coisa que eu falo agora para todos é o seguinte, que do ano de 2022 para trás era outro mundo. De 2023 para frente, nós estamos num mundo completamente diferente. E essa disrupção se deu exatamente pela inteligência artificial. E uma coisa importante, tem muitas pessoas que acham que esse mundo que está chegando é um mundo que vai tirar coisas das pessoas, que vai negar privilégios, que vai afastar as pessoas das possibilidades. E existem diversos pensadores futuristas, inclusive o Peter Diamandis, que é empresário, autor e palestrante, ele tem diversos livros incríveis, best-sellers, e um deles é esse, A Abundância, o futuro é muito melhor do que você imagina. Inclusive, para quem não me conhece, eu já fiz algumas formações, inclusive as últimas 4 formações, a última no Vale do Silício, online, falando justamente sobre gestão exponencial de negócios. E a tendência da tecnologia é que ela gere mais oportunidade de trabalho. Assim como a internet chegou e fez uma grande disrupção, a tecnologia também está fazendo essa disrupção, gerando novas possibilidades, novas oportunidades. Então, o futuro dos negócios é uma era de abundância. É isso que nós precisamos entender. É uma era de abundância. Agora, se é uma era de abundância, o que é que está fazendo com que as empresas prosperem numa era de abundância? É elas se tornarem exponenciais e abundantes. Ou seja, hoje, quem está passando problema nos seus negócios? São aqueles empresários que não entenderam a era de abundância, não entenderam que a tendência é cada vez mais que a tecnologia resolva uma série de problemas e acessibilize ao maior número de pessoas possíveis produtos, serviços de melhor qualidade de maneira mais conveniente. Então, isso é um ponto importante, que se nós entendermos em que direção nós estamos indo, nós vamos entender os norteadores dessa tendência. Então, para vocês entenderem, então, alguns benefícios que fazem sentido para uma área exponencial, que também é uma área de abundância. Alguns números, por exemplo, olha só. Olha que interessante isso aqui, ó. 80% das tarefas dos gerentes, gestores, consultores, vendedores, 80% das tarefas, por exemplo, do gerente, né, são tarefas repetidas. Orientação sobre planejamento estratégico, orientação sobre produtos, manual de procedimentos da empresa, orientação, né, sobre como é que funciona tal situação, tal produto. Quer dizer, todo esse trabalho hoje
eu consigo automatizar ela com inteligência artificial. A inteligência artificial faz tudo isso, ela assume todas as tarefas repetidas, você não precisa mais se repetir. Só que só a inteligência artificial por si só vai fazer com que as empresas façam a transição digital? Não faz, não faz. E eu vou dizer por que não faz. Porque, de um modo geral, quando as pessoas elas começam a implementar a inteligência artificial nos seus negócios, elas param de fazer uma série de tarefas que são circunstanciais e não tão objetivas e sobra 80% do tempo e elas pegam esse tempo que sobrou e elas reinvestem em outras coisas que não são tão objetivas, tão precisas, que não são importantes para a construção dos resultados que elas querem. Tá? Então, o que acontece? Isso é bem importante, tá? Isso é bem importante, é totalmente diferente do que o mercado fala. Será que é só a inteligência artificial, que é uma das tecnologias exponenciais emergentes, que vai fazer com que nós tenhamos a transição digital? Não. Ela é uma dessas tecnologias. Existem muitas outras, automação, a robótica, a blockchain e assim por diante. Tem muitas outras tecnologias. Só que o que acontece? Quando você pega uma inteligência artificial e coloca dentro de uma empresa, e essa empresa implementa ela e não faz a transição digital, ou seja, o que é uma transição digital? É entender sobre era de abundância, é entender os valores dessa área exponencial de abundância, só para vocês entenderem. Se a pessoa não entender a área de abundância, ela não consegue montar um negócio, ela não consegue montar um negócio, ela não consegue entender de marketing. Porque, por exemplo, das grandes estratégias hoje emergentes, e que, por exemplo, eu ganho bem, né? Hoje, graças a Deus, se eu contar para vocês que eu ganho bem na internet sem gastar dinheiro com marketing digital, o que vocês acham disso? Eu ganho bem na internet e sem gastar dinheiro com marketing digital. E na internet. Como é que faz isso? Né? Eu te digo, eu uso uma das estratégias que eu mais uso, chama-se freemium. Né? Freemium. Né? Então, só que para você entender como aplicar um freemium, né, que é dar uma parte gratuita para depois vender o resto em diversos canais que distribuem automaticamente, por exemplo, você tem que entender de mentalidade de abundância. Você tem que ser alguém que, como se você fosse uma fonte a jorrar e as pessoas correm na tua direção, entendeu? Só para vocês entenderem. Então, para você montar um negócio hoje, você tem que entender a era de abundância, tem que entender esses valores, os fundamentos, a sintaxe. Agora, a pergunta que eu tenho é, por exemplo, eu dou a inteligência artificial, né, e os valores da era de abundância e a sintaxe. Se isso tudo não for conectado, não faz com que a pessoa seja exponencial. Olha só, 80% das tarefas são repetidas, tá? Eu posso pegar esses 80%, se a pessoa entender valores, entender como fazer a transição digital, entender a sintaxe, que é a estratégia cognitiva da exponencialidade, e aplicar esses valores e princípios e a nova maneira de gestão, eu aumento em 400% o faturamento dele. Entenderam isso? Eu aumento em 400%. Entenderam? Agora, será que é só a inteligência artificial que pode fazer isso? Não. Por quê? Sabe o que eu estou vendo? Para começar assim, para vocês entenderem de cenários. De cada 100 empresários no Brasil, depende do lugar do Brasil, entre 1 e 2% tem planejamento estratégico. 1 ou 2%. Ok? Desses 1 ou 2% que tem planejamento estratégico, né, que significa que os outros 98% estão enxugando o chão, ao invés de arrumar a torneira, correm de um lado para o outro que nem barata tonta, são imprecisos, inefetivos, trabalham para o próprio negócio como se fossem empregados do próprio negócio. É isso que nós temos no mercado. Tá? E esse 1 a 2%, depende do lugar do Brasil que você está, que tem plano, que tem planejamento. Sabe como é que eles desenvolvem o planejamento? Assim, eles amadurecem a visão do seu negócio e, em cima desse amadurecimento da visão do seu negócio, eles desenham um futuro e criam um plano de ação. O que vocês acham? Isso dá certo ou não? O que vocês acham? Eu acho que existem muitas variáveis aí no meio do caminho, principalmente nos dias de hoje. Exatamente, Ronald. Então, assim, como eu falei, até 2022, você podia amadurecer, você podia amadurecer, você podia ter know-how, ter visão, e em cima disso desenhar o futuro. Em 2023, essa maneira de pensar,
Esse plano de ação que esse pessoal está desenvolvendo só vai acontecer na cabeça deles. Por quê? Isso eles são ingênuos. Eles são ingênuos, eles estão presos por uma armadilha do ego de achar que eles estão vendo o futuro sem entender sobre era de abundância, sobre tecnologias exponenciais, sobre os sinais do horizonte que estão transformando o mundo. Entendeu? Então, o que acontece? A pessoa vai desenhar um plano de ação e só vai acontecer na visão dele, porque na prática, daqui a pouco, ele vai dizer assim, não, mas eu não contava que aconteceu, e chegou essa tecnologia, eu não contava com a inteligência artificial. É verdade. Só que o nosso papel aqui como estrategistas de negócios, como coaches, como profissionais, né, como treinadores, o nosso papel é exatamente isso, prezar essas variáveis para que o plano de ação seja efetivo. Então, numa era exponencial, você imagina, eu vou desenhar um futuro numa era exponencial, só que numa era até 2022 para trás, eu poderia desenhar um futuro, e esse futuro era razoavelmente linear, né? Podia ser ascendente, mas era razoavelmente linear. E agora, num mundo assim, em que amanhã chega uma série de tecnologias que muda radicalmente o teu negócio. Vocês já viram as 80 profissões que acabaram de deixar de existir e que só estão sobrevivendo porque as pessoas não sabem que chegou a inteligência artificial? Já viram isso? E é só o começo, entendeu? Então não adianta você desenhar um plano de ação que só vai acontecer na cabeça. E esse é o cenário. Está todo mundo que você... Assim, a maioria esmagadora das empresas, empresários, empreendedores, negócios, executivos, as pessoas não têm a menor ideia de que é possível produzir assim absurdamente, prosperar absurdamente com a transição digital. Mas a transição digital não é só a inteligência artificial. Ela é os valores, os princípios. Outra coisa importante, ó. Quem é que norteia o organograma? Eu sou administrador, entre todas as outras formações que eu tenho, eu sou administrador também. Aquela visão mecanicista do século passado, aquilo lá era para a indústria, nem servia mais praticamente no século XXI. E agora, com a inteligência artificial e outras tecnologias emergenciais que estão chegando e mudando o mundo, quem norteia a construção do organograma é a tecnologia. Por quê? Porque se eu norteio a construção do organograma pela tecnologia, eu tenho resultados extraordinários. Eu volto a dizer, eu tenho pego todo dia nas nossas mentorias, aí, nossos parceiros de negócios, e mostrado a ele coisas que eles demoravam 90 dias para fazer em 2 minutos. 2 minutos, 5 minutos, 1 minuto, 2, 3, 5, 10. Sabe? Tem ideia do que é eu pegar meses em poucos minutos, com todos olhando para mim? Então, quem deve nortear a partir de agora o organograma é a tecnologia. Só que as pessoas precisam entender esse movimento da era exponencial, esse movimento da era de abundância e quais são os norteadores da mudança. Tá? Então, ficou claro isso? Para que nós tenhamos, por exemplo, olha só, sabe o que nós temos visto também, outro ponto, os poucos que já estão dizendo assim, não, vou colocar um bot de inteligência artificial no meu negócio. Sabe o que está se tornando? Sabe, o cara pega um chatbot, tira o chatbot e coloca um bot caro. Sabe o bot caro? Porque, por que você vai pagar? Se você pode ter um mini chat que não custa praticamente nada, um valor irrisório, aí você vai botar um bot na tua empresa que custa R$1.000 por mês de inteligência artificial, 500, 800 mil de manutenção. Não se tornou simplesmente um bot caro? Mas por que é um bot caro? Porque as pessoas não entenderam a transformação digital, elas não entenderam exatamente que a inteligência artificial pode assumir uma série de tarefas e pode, se ela for o norteador de todo o organograma, e esses 80% do tempo for focado no lugar certo, ele pode aumentar em 400% o faturamento. Ficou claro isso? Pode perguntar, pessoal. Não, o que eu ia dizer, Luiz, é o seguinte, o que tu está dizendo aí, algumas vezes eu falei em sala de aula para os meus alunos, né, eles perguntavam assim, pô, mas como é que tu sabe isso e tal? Eu digo, não, é que assim, nós que trabalhamos com conhecimento, a gente tem que estar sempre um passo à frente, né? Uhum. Então, o que eu acredito que tu está falando aí, por enquanto, é isso, tem as pessoas sabem que existe a inteligência artificial, está sendo muito divulgado, mas elas não sabem ainda o que fazer direito com esse recurso. Exatamente. Exatamente. Tá? Esse é um ponto. Outra coisa que eu vejo, né, é que as empresas elas estão tão afogadas por necessidades aí de resultados de curto prazo que elas talvez tenham essa dificuldade que tu citou aí na tua fala de implementar alguma coisa que é tão novo
e elas não saibam bem como fazer, Hum, hum. né? Então, por enquanto aí a gente está alinhado aí de discurso aí. Então, mas é aí que está. Isso é que é a oportunidade. Essa que é a oportunidade, porque o que acontece? Hoje nós estamos falando palavras que parecem incríveis, né? Disrupção, inteligência artificial, era exponencial, né? São palavras inovação, né? Tecnologia. Então são palavras que parecem muito importantes, né? Só que na verdade, em poucos dias essas palavras serão o ambiente, serão as palavras corriqueiras do dia a dia, serão as palavras. Então, qual é o adjetivo que vai fazer com que as empresas realmente se diferenciem no mercado? Chama-se relevância. Relevância. As pessoas, a partir de agora, os negócios, a partir de agora, terão problemas, não é por fazer errado, é por fazer certo tempo demais. Adianta, por exemplo, o cara está fazendo tudo certinho, aparece um outro com uma tecnologia lá e consegue produzir muito mais, muito melhor, prezando a experiência do cliente melhor com preço muito mais acessível, porque a tecnologia possibilita isso. Então, o problema não é que ele está fazendo errado, ele está fazendo certo por tempo demais. Né? Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Mas aí que está, Adri, né? Aí que está. A questão é essa. A questão é que a transição digital ela permite esse imediatismo. Ou seja, qualquer investimento, veja bem, não é em bote, né, de inteligência artificial. O que volta a dizer, nós temos aí 98% que não tem ideia do que está acontecendo, os 2% ainda são totalmente ingênuos, e daí tem aqueles mais espertos que disseram, não, já estamos colocando inteligência artificial na minha empresa, e não passa de um bote caro, certo? Porque não foi feita toda a transição digital, mudança de valor de organograma. Então, a grande vantagem é que o investimento em tecnologia, na verdade, ele corta custos. Ou seja, baixa custos, amplia a competitividade. Qual é a dor dos empresários? A dor dos empresários é, meu Deus, eu não tenho tempo nem para minha família. Eu não tenho tempo para viver, eu não tenho tempo, né? Por quê? Porque eles são, muitas vezes, empregados do seu próprio entendimento, né? A dor deles é que eles não conseguem ter tempo para ver cenários prospectivos, que eles estão imersos numa operação sem dirigi-la. Sabe quando tu fica tentando, dentro do carro, arrumando tudo para que ele se mantenha rodando sem pegar o volante? É mais ou menos isso, uma grande maioria, nem todos, né? E esse pouco que ainda pega o volante está pegando de forma ingênua e implantando uma inteligência artificial e não entendendo o que ela pode fazer. Então, isso é uma oportunidade extraordinária. Só que essa é a vantagem. A vantagem é que não há problema da pessoa ser imediatista. Olha que interessante isso. Olha que interessante isso. Talvez no passado vocês pensassem assim, não, olha, as coisas não são assim, as coisas não são tão imediatas. Existe um tempo, calma, vamos implementar. Né? Só que hoje não há problema, a pessoa pode ter expectativa de ser imediatista, ela deve ter expectativa. Por quê? Porque por exemplo, no ato da entrada da inteligência artificial, é o caso da minha aqui, ó. Eu dou treinamentos e mentoria, assim como você, Ronald. Eu coloquei uma IA no meu lugar que mentora, tira dúvida. Quer dizer, o que mais toma o nosso tempo? O que mais desgasta a gente? Não é ficar tirando dúvida. Não é ficar. Não é nem a nossa estar ao vivo com alguém. O que mais desgasta é as pessoas tirando dúvida, perguntando, pelo menos quando eu tenho os mentorados em que o meu relacionamento com eles é um relacionamento mais próximo, um relacionamento de mentorados, de franqueados, né? Onde nós temos. Então, às vezes o que mais desgasta é as pessoas solicitando para você o tempo inteiro perguntas, certo? Agora, eu coloquei uma IA que responde para mim, uma IA que ajuda eles, faz copy, faz pitch, tira dúvidas, explica conteúdo, explica matéria, ou seja, eu consegui eliminar 80% do meu trabalho com o mesmo faturamento e ainda com a possibilidade agora de ganhar escala. Por quê? Porque milhares de pessoas podem estar. Antes, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, uma pessoa como eu conseguiria atender no máximo por turmas 30, 40 pessoas. E, claro, a menos que colocasse outros formados ali para me ajudar. Mas, de um modo geral, 40 mentorados já é um número muito grande. Agora, com inteligência artificial, eu posso atender milhares com o pé nas costas. Né? Hoje eu estou dormindo, domingo de tarde, só descubro que eu estou trabalhando quando eu abro o celular. Eu descubro que eu estou trabalhando, respondendo pergunta, orientando. Então, isso é a possibilidade de eu ganhar uma escala sem precedentes. E é isso que nós temos que entender nos mais diversos setores da sociedade aí, do teu negócio, do negócio dos teus clientes. Só que, para isso, é importante conectar as peças. Não é só IA.
todo o processo de transição digital. E aí que está a oportunidade de ouro para ganhar muito, porque todo mundo precisa. Caso contrário, vai perder o adjetivo mais importante, chamado relevância. Deixará de ser relevante. Por quê? Porque alguém chegará lá trazendo uma solução muito mais precisa, muito melhor. Ó, vou dar ouro puro aqui para vocês. Ó. Ouro puro, tá? No Vale do Silício, a coisa mais importante que aconteceu no século passado, nos negócios, foi a chegada da energia elétrica. Então, a energia elétrica mudou radicalmente o cenário do negócio. Nesse século, o nome, de acordo com o Vale do Silício, da nova energia elétrica, chama-se inteligência artificial. Ponto. Tá. E qual é o norteador da inovação? Porque todo mundo fala inovação, né? Inovação, 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 mas ninguém nem sabe o que é. Não sabe em que direção ir. Tá, mas em que direção que eu vou inovar? De um modo geral, a maior parte das pessoas que eu conheço não tem a menor ideia. E existe dois ouro, eu vou dar ouro puro para vocês aqui, ó, ouro puro mesmo, tá? O norteador da inovação chama-se conveniência. Em que direção que eu tenho que inovar? Em que direção que eu preciso ir para criar um negócio competitivo e relevante? Na direção da conveniência. Ou seja, e a tecnologia possibilita isso. A tecnologia possibilita que você gere conveniência. Qual é o jogo da inovação? Eu quero nortear, eu quero me tornar disruptivo e inovador. Torne-se mais conveniente a seu cliente. Por quê? Porque as necessidades humanas estão satisfeitas, mas os anseios não. Se você entrar... Você está em Porto Alegre, né, Ronald? Olá, seja bem-vindo, Humberto. Humberto, né? Isso está conectando. Você está em Porto Alegre, né, Ronald? Não, eu estou em Capão da Canoa. Ah, Capão da Canoa. Tá. Mas aí tem grandes lojas, eu estou agora nesse momento no noroeste do sul. Aqui. Lá aí tem grandes lojas de departamentos, não é? Tem grandes lojas de departamentos, né? E sem contar isso, pega uma Amazon da vida, por exemplo, online, e outras empresas como, né? As necessidades humanas estão satisfeitas. Se você desenhar qualquer coisa, eu quero um utensílio que faça tal coisa para mim, tem como não encontrar alguma coisa? Seja numa loja grande de departamentos, ou seja numa loja online, não é fácil você digitar uma coisa que resolva tal tipo de problema, seja culinário, seja em qualquer parte da tua casa, né? Se você for ver em redes sociais, toda hora os chinesinhos estão inventando coisas extremamente úteis aí, as necessidades humanas estão satisfeitas, porque praticamente não tem o que não foi inventado, concorda comigo? Mas, então, onde é que está a oportunidade? Anseios. Onde é que está a oportunidade? Satisfação de anseios. Aí eu gosto muito de parafrasear Steve Jobs, que dizia, as pessoas não sabem o que elas querem até que você mostre a elas. Então, tá aí, para que eu satisfaça anseios, em que direção que eu tenho que ir? Na direção da conveniência. Entenderam? Então, esse é um norteador importante para a inovação. Está nos ouvindo, Humberto? Seja bem-vindo. Não está nos ouvindo. Bom, a inteligência artificial reduz drasticamente custos e torna você muito mais competitivo, preciso, faz com que você... veja bem, qualquer investimento em inteligência artificial, desde que não se torne um boticário por falta de noção do que significa uma inteligência artificial, qualquer investimento em inteligência artificial, por mais que você invista, ela, na verdade, é um redutor de custos. Sabe quando você bota um valor e esse valor significa que a partir de agora você ganha a possibilidade de atender muito mais clientes e baixar seu custo? Então, a palavra pode ser sim investimento, mas só que o investimento que cada R$ 1 que você coloca, você poupa uns quantos. Entenderam isso? Então, aqui como nós falamos, a melhor experiência do cliente, satisfação de anseios, que o jogo é esse, o jogo da comodidade. E, como eu falei, que no Vale do Silício, a inteligência artificial é a nova energia elétrica. Não tem como você pensar em nenhum negócio a partir de agora sem essa nova energia elétrica. Então, agora, para vocês entenderem, nós aqui, para que vocês possam, né, também ter essa comodidade, nós criamos algumas IAs aqui, tá? Eu tenho hoje, claro, diversas IAs que nós temos com os nossos parceiros de tecnologia, que trabalhamos juntos, mas hoje eu criei 5 IAs, o super vendedor, super gestor, super gerente, super consultor e super mentor. E a ideia é justamente essa, reduzir 80% o tempo gasto, só que esses 20%, volta a dizer, você pega as pessoas e faz com que sobre 80% do tempo delas pararem de fazer tarefa repetida, correr de um lado para o outro. E o que vai acontecer com essas pessoas? Elas
provavelmente, se elas não fizerem a transição digital e não forem orientadas, elas vão encontrar outras tarefas que não são relevantes, que não são tão precisas, que não dão resultados de faturamento no lugar, sabe? Quando a pessoa está fazendo um monte de bobagem, você resolve aquele problema, como ela não tem foco, ela arruma outras coisas circunstanciais que não são tão efetivas para que ela tenha o resultado que é o mesmo. Então, essa é a sacada, tá? Eu vou, daqui a pouco, mostrar para vocês. O analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Essa é uma frase muito conhecida de Alvin Toffler, e cada vez mais, né? As competências têm prazo de validade, as nossas funções, tudo que a gente sabe tem prazo de validade, sabe? Cada vez Isso. mais, né? Pode falar. A gente vai fazendo pergunta à medida que for surgindo aí, Isso. ou a gente deixa para o final? Pode perguntar agora. Pode perguntar, eu vou mostrar para Não, vocês. eu vi ali que tu criou 5 IAs customizáveis, né? Que duas delas tu deu supergerente e supergestor. Uhum. Eu sei a diferença de um para outro, mas na prática, o que que essas IAs têm de diferença, assim? Como é que tu conseguiu dar um direcionamento para uma e para outra? Só para a gente entender. É assim, ó. Na verdade, eu vou te mostrar aqui a distinção delas no meu site, que já está aqui, eu vou te mostrar. Só que, na verdade, essas são só 5, nós temos até mais, tá? Mas elas são extremamente customizadas, tá? Então, elas podem assumir a tarefa que tu necessitares. Aqui nós temos, no meu site, eu tenho aqui dentro do site ela, e eu tenho no WhatsApp também, como já testaste, né? Então, por exemplo, ó, o supervendedor é uma ferramenta de inteligência artificial que vai ajudar você a vender, tá? Veja bem, ó. Veja bem. Por exemplo, eu tenho o Supercoach também, né? O Supercoach, na verdade, ele tem o objetivo de vender, só que o Supercoach, antes de vender, ele tem que criar consciência. As pessoas não têm noção do que é que, digamos assim, eu não sei se você sabe sobre isso, Rona, provavelmente sim, você deve estudar esse assunto, e todos vocês aí que se tiverem perguntas, por favor, fiquem à vontade. 1% das pessoas tem um problema e querem resolver. É aquele tipo de gente que vai atrás da solução. E esse 1% que vai atrás da solução faz o quê? Leiloa. Leiloa para ver quem é que faz melhor a solução e tem os seus critérios. Às vezes o mais conhecido, né? Às vezes o mais conhecido não é o melhor. Mas tudo bem, 1%. Aí tem os 20% que tem um problema e leva com a barriga. Eu tenho um problema, mas quando eu puder eu vou resolver, vou procrastinar. Mas nós temos aproximadamente de 75% a 80% das pessoas que não têm a menor ideia de que tem um problema e que esse problema tem uma solução, e se tem uma solução, quem é que resolve? Então, por exemplo, a inteligência artificial, ela é 100% flexível. Ela pode fazer o que você quiser, conectar as funções que você quiser. Então, só para você ter uma ideia da distinção, o Supercoach, por exemplo, ele faz perguntas abertas, ele se relaciona, ele abre uma série de possibilidades, e quando a pessoa diz assim, não, o negócio é o seguinte, agora eu não sei fazer isso na prática, não, mas então para isso eu tenho ou o Ronald, a Adri, o Guilherme, a Cris, ou o Humberto que pode ajudar você, ou eu tenho essa solução aqui. Mas, de um modo geral, ele produz sentido, ele aproxima muito o tempo. Então, ele tem perguntas abertas. É diferente a construção dele. Mas o supervendedor, ele é muito mais call to action. Ele pode assumir agenda, link de pagamento, ele pode assumir uma série de tarefas, tirar dúvidas sobre o produto 24/7. Né? As pessoas podem mandar áudio. A partir do mês que vem, ele vai poder falar em áudio também com a voz que tu quiseres. Então, o supervendedor, ele é um vendedor 24/7 que está ali para esclarecer dúvidas. Não, mas me interessou, eu quero isso aqui. E a vantagem da inteligência artificial, a mais incrível, em relação a um simples bot, primeiro que ele aprende, né? Ele aprende sobre você, aprende sobre o seu cliente, aprende sobre o seu produto. Ela aprende, ela fica melhor com o tempo. E ela se relaciona de uma maneira... Não, e outra coisa importante, com personalidade. As nossas inteligências artificiais, você constrói a personalidade dela como tu quiseres. Né? Eu quero alguém extremamente amigável, caloroso, atencioso. Eu quero aquela pessoa assim que é o ursinho pimpão. Ele faz. Não, eu quero alguém preciso, pragmático. Sabe? Ou seja, você tem a possibilidade de desenhar também o perfil dela para que ela tenha a precisão em tudo. A precisão em tudo. Para atender teu cliente da melhor forma.
Então, o supervendedor, ele pode ser 100% customizado, mas, a princípio, o supervendedor, ele é objetivo, rápido, preciso, tira as dúvidas, resolve o problema. Tá, mas qual o problema que você quer resolver? Esse aqui. Ah, resolve dessa forma, tá aqui o produto, aqui. Sabe? A habilidade que ele tem de ser preciso. Ah, daí tá, mas eu quero, então tá aqui o link de pagamento. Ah, eu quero agendar, eu quero conversar. O que você quiser conectar, ele conecta para você. Esse é o supervendedor. Volto a dizer, com uma excelente flexibilidade, tá? Extremamente preciso. Não, cria consciência primeiro. Não, não é meio termo dos dois. Personalidade. Ficou claro? Desde personalidade a todas as customizações, tá? O supergerente também é a mesma coisa, tá? O supergerente, o objetivo dele é justamente, só para vocês terem uma ideia, ó, as pessoas não sabem, mas a gerência, sabe a gerência média? Tem quem está lá embaixo, né, na parte mais operacional, de um modo geral, a tendência é que a gerência média diminua quase radicalmente. Por quê? Porque a tecnologia de inteligência artificial faz tudo. Tira dúvida, lembra do manual do procedimento, resolve o problema, encaminha, tira. Ele vai conversar com alguém, só que entenda isso. Quanto é que, numa empresa, por exemplo, a nossa IA, o modelo de entrada dela, ela tem uma equipe trabalhando por trás, um valor de implantação, e ela tem um valor aí de mensalidade de 990 por mês, um valor bem baixo, tá? Agora, a pergunta que eu tenho é o seguinte, se tu tens aí um gerente que seja, já vai baixar. Veja, não estou falando da alta gerência e não de quem está colocando realmente a mão na massa. Eu estou falando daquele antigo, como o Valdez Ludwig falava, o capataz, né? Sabe? Eu estou falando daquela média gerência. Ele assume, entendeu? Ele tira a dúvida de procedimento, de planejamento estratégico, de produto, de serviço, ele tira a dúvida de tudo. Tanto para você como para o seu cliente, e ele está ali para orientar. Então, esse papel, né, está resolvido, ok? Só para vocês terem uma ideia, tá? Bom, não estou dizendo que tenha que substituir esse gerente. Esse gerente, talvez ele possa ser realocado para a experiência do cliente, para, digamos, não aquelas tarefas repetidas, mas para a experiência do cliente. O que a inteligência artificial faz? O repetido. Por mais que ela tenha poder de aprender, poder de relacionamento, de criar uma personalidade, de assumir uma série de tarefas, né? Ela faz o repetido. O que o ser humano tem que fazer? O que a IA não faz? E o que é investir uma experiência diferenciada, humano para humano, olhos nos olhos. Esses dias meu pai foi fazer uma cirurgia e eu acompanhei ele. E eu fui numa Unimed aqui, né? E eu achei a coisa mais incrível, né? A menina que fazia toda a recepção, né? Que fazia toda a recepção e que encaminhava ela para o paciente até o setor cirúrgico e tudo mais. A habilidade que aquela pessoa tinha, sabe? De criar um aconchego, um relacionamento. Eu quase que eu dei meu braço também, falei, me leva também, sabe? A habilidade que ela tinha de chamar pelo nome, pegou o braço do meu pai, assim, sabe? Botou como se fosse ir para o casamento, assim, botou aqui, levou conversando com ele, segurando aqui. Quer dizer, olha essa experiência humano para humano, é esse tipo de coisa, esse tipo de experiência que, aliás, nessa era exponencial, a grande sacada é a área de experiência. Às vezes, os nossos profissionais estão tão absortos com uma série de problemas que eles têm para resolver que eles não têm tempo para nada, né? E agora, liberando o tempo deles, eles podem investir muito mais na experiência do cliente. Né? Por exemplo, o supergerente pode customizar as tarefas que for necessário aí para desonerar e atender de maneira on-demand, muito mais rápido o front. Em tempo real, você grava. Você já fez um teste aí com a minha? Você grava um áudio como se fosse para mim. Você pode me chamar, você me chamar de supercoach, pode chamar de Luiz mesmo. Ô Luiz, tudo bem? Oi, tudo bem? Aqui é o Ronald. Oi, Ronald, que bom falar com você. Pois não. Sabe? Se vocês não fizeram um teste, façam depois. Você fez lá, Ronald? Lá. Fiz. Entendeu? Então, essa é a ideia, tá? É essa a facilidade, tá? O superconsultor, então, também, né? Eu conversando com diversos consultores e mentores, é a mesma coisa, 80% do trabalho do consultor e do mentor ficar tirando dúvidas sobre o seu trabalho, ficar lembrando, quer dizer, volto a dizer, o trabalho deles, às vezes até 90%, são coisas que a inteligência artificial consegue assumir, tanto no mentor como no consultor, tá?
Eu tenho diversos mentorados aí que são consultores em diversos lugares do Brasil, desde qualidade total, a chão de loja, varejo, e eles me falaram isso, de 80% a 90% do meu trabalho é tirar dúvida, é orientar, é direcionar, e coisa que, na verdade, a inteligência artificial assume para que ele possa atender muito mais empresas, ganhar exponencialidade, ser muito mais preciso, tá 24/7, né? Olá, Kelton, seja bem-vindo. Outra coisa, ó, eu já vendi inteligência artificial para diversas pessoas, até para médicos. Eu estava com um médico psiquiatra que comprou agora recentemente, e ele me disse o seguinte: 40% do tempo 40% do tempo dele era investido em ficar atendendo o WhatsApp. 40% do tempo dele é investido em atender o WhatsApp, em tirar dúvidas, orientar, falar sobre remédio, o paciente preocupado, tem aquele tempo, quer dizer, todo esse trabalho, a partir de agora, as pessoas vão conversar 24/7 e a inteligência artificial, com o know-how dele, com o conhecimento dele, vai esclarecer e tirar as dúvidas. Né? E o mais interessante, volto a dizer, no próximo mês não é só áudio, é com a voz do médico, como se estivesse conversando com o médico, e até o final do ano com o avatar do médico, o médico olhando para a pessoa, conversando com ela em tempo real. Veja, a consulta foi feita ao vivo, diretamente com ele, mas aqueles 40% do tempo dele foi resolvido dessa forma. Sem contar a questão também de relatório em tempo real, por exemplo, eu quero satisfazer os anseios do cliente. A inteligência artificial, nós sabemos isso, né? Os dados é o novo nome do petróleo. Né? Assim como a inteligência artificial é o novo nome da energia elétrica nos negócios, os dados são o novo petróleo. Então, a inteligência artificial ela te dá em tempo real relatórios, ela te dá em tempo real expectativas, como é que ele pode, ouvindo o cliente, melhorar a experiência do cliente, seja nos mais diversos segmentos, porque essa informação está disponível. Por exemplo, quanto é que custa uma boa pesquisa de mercado? Se você tem milhares de clientes, a própria inteligência artificial te dá esse relatório sem você fazer perguntas. Né? Agora, tem grandes publicitários, né? Grandes publicitários, entre eles David Ogilvy, que falava o seguinte: as pessoas respondem perguntas, mas não fazem o que dizem nas pesquisas, entendeu? É verdade, as pessoas respondem as pesquisas, mas não fazem o que dizem nelas. Então, aqui com inteligência artificial, não. Com inteligência artificial, a informação vem do comportamento do consumidor em tempo real, uma informação precisa, objetiva, para que você norteie as suas ações. O supergestor, só para finalizar esses 5, mas volto a dizer, são só 5 que eu estou mostrando aqui, mas nós temos diversas outras. Nós temos na área jurídica, na área professor jurídica, nós temos de enfermeiros, nós temos em diversas áreas, tá? Mas, no meu caso aqui, eu estou dando foco nessas 5, mas nós temos outras. Não importa a demanda que o profissional tenha, nós temos já algumas já desenvolvidas, arquitetura, em diversas áreas. Tá? Mas o supergestor, a ideia dele é o contrário. O supergestor, a ideia é que ele se torne o gestor do negócio mesmo. A ideia é que ele faça tudo. Sabe? Sabe hoje o empresário sendo o funcionário do próprio negócio, correndo tanto que não tem tempo para viver? Tudo isso joga na inteligência artificial. Precisa tirar dúvida, tomar decisão, analisar relatório, fazer qualquer tipo de ação. O supergestor, a ideia é faz tudo. Claro que esse é um pouco mais, né? Porque ele assume tudo, emissão de nota fiscal, assume relacionamento, assume diversos tipos de tarefas. Ele tem um outro nível de responsabilidade. Para quê? Para que o empresário tenha tempo de ficar analisando cenários prospectivos, pensando em novas possibilidades e, justamente, ter tempo para realmente investir onde realmente interessa, que é aproveitando novas oportunidades, estabelecendo novas parcerias, conexões, novos negócios, entendeu? Então, esse aqui ele é um pouco mais complexo, mas ela assume uma série de responsabilidades. O supergestor, ele é, digamos assim, ele é como se fosse eu diria quase um superdiretor do negócio, sabe? Um diretor de gestão, sendo que o proprietário passa a ser o estrategista de negócio, sem ter que botar tanta mão na massa. Olha que interessante isso. Pode perguntar, por favor. Se alguém tiver pergunta, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Eu peço desculpas, pessoal, mais uma vez aí pelo contratempo que nós tivemos hoje, tá? Mohamed, aqui está a Michele, todos sejam bem-vindos. Eu peço desculpas porque nós tivemos um grande problema aí no Brasil inteiro de apagão, e daí nós demoramos muito para mandar os links para vocês, e era para ter mandado muito, muito cedo, e tivemos um grande problema aí com a energia elétrica. Por favor, pessoal,
Perguntem, fiquem à vontade para suas perguntas. Então, o que eu quero perguntar, Luiz, assim, eu acredito que a profundidade da IA a gente entendeu. Eu quero entender melhor, assim, o que que tu estás oferecendo, Uhum. né? E a aplicabilidade prática disso. Por exemplo, você estava falando de superdiretor aí, né? Ou de supergerente. Hoje, quem comanda uma empresa, quem dirige uma empresa, a gente sabe que a gente tem várias atividades, principalmente quando a equipe é pequena, né? Tem uma hora que você coloca o chapéu do financeiro, daqui a pouco você troca esse chapéu, coloca o chapéu do marketing, daqui a pouco você tira esse chapéu, você veste o chapéu do instrutor, do cara que vai ensinar as pessoas. Eu sei porque eu vivo isso na prática há 13 anos, né? Então, o meu ponto é esse, assim, né? Até para a gente não, de repente, não se alongar demais. Qual é a tua proposta e como é que tu vê isso aí na prática, no dia a dia? Olha, assim, ó, de um modo geral, assim, você falaste agora de vestir o chapéu, tá? E volto a dizer, se nós analisarmos o organograma e todas as tarefas, tem muita coisa que pode ser automatizada, muita coisa. E a ideia é justamente o seguinte: ó, o que, que é a grande diferencial hoje numa gestão? É que você invista em experiência com o cliente e invista em liderança, por exemplo. Por exemplo, o que, que é liderança? Liderança é influenciar pessoas em uma direção definida de maneira constante. É influenciar pessoas em uma direção definida e de maneira constante. Tá. Só que para influenciar pessoas é necessário que o líder tenha essa relação, mas também que ele tenha uma gestão, né? Não é só influenciar pessoas, precisa de toda uma gestão. Bom, a gestão, a tecnologia, a maioria das coisas, ela consegue assumir. Então, o tempo sobra muito mais para que ele invista em relacionamento com pessoas. Porque para influenciar pessoas, eu preciso me relacionar com elas. Então, a ideia é o seguinte, ó, qualquer uma delas, elas são 100% customizáveis, pelo menos qualquer uma delas, até as que não estão aqui, tá? E essa mais completa aqui, ela consegue assumir uma série de tarefas. O chapéu do financeiro. Ó, uma das profissões, eu também sou administrador de empresas, uma das profissões que já deixaram de existir, né, é o administrador de empresas. Por quê? Porque hoje nós temos softwares que podem gerir uma empresa e nós temos a inteligência artificial que pode ser muito mais precisa na análise de diversas decisões lá dentro, né? Então, por quê? Claro que o ser humano ele fica lá analisando e, de repente, em alguns momentos, tomando as decisões finais ou confirmando se realmente é a melhor decisão para aprovar, né? Mas muitos desses papéis aí, muitas dessas tarefas, elas podem ser totalmente automatizadas com muito mais precisão do que um ser humano, entendeu? Então, num primeiro momento, assim, ó, eu quero entender o negócio de cada um de vocês. Primeiro, porque para mim, sem dúvida alguma, faria muito sentido no negócio de vocês. E segundo, também nós estamos buscando pessoas que são parceiros que queiram revender, tá? Você pode não só utilizar no teu negócio, como você também pode daqui a pouco mais revender. Mas para quem chegou agora por último, eu quero dizer isso, que depois vale a pena ver de novo esse vídeo, eu posso mandar aí para quem chegou agora, que a sacada não é só a inteligência artificial, a sacada é toda a cultura da transição digital que faz com que você tenha resultados exponenciais, com que você faça o investimento, faça a transição, só que disso você dá um salto de faturamento, sobra mais tempo para viver com a família, sobra mais tempo para ter qualidade de vida, né? Então é isso. É assumir uma série de tarefas repetidas, assumir o chapéu do financeiro, assumir né, tu falaste. A maior parte dessas coisas todas hoje é, podem ser totalmente automatizadas. Totalmente automatizadas. Né? Mas pode perguntar, Ronald. Respondi para você? É isso que tu queria saber? Tá, mas então vamos lá. Então você está oferecendo para nós IAs customizáveis, vamos chamar assim, Uhum. conforme a nossa necessidade, que pode ser aplicada dentro da nossa empresa e a gente poderia se tornar um parceiro e revender isso Pode também. também. Pode também. Só que no caso não é só IA, tá? Porque, volto a dizer, se pegar uma inteligência artificial e colocar para ela trabalhar numa empresa sem a cultura da transição digital, ela simplesmente passa a ser uma despesa, um boticário. Por que eu vou pegar uma IA como bot se eu posso pegar o chatbot quase sem custo?
né? Então, se não fizer toda a transição digital, ela só passa, ela é um boticário. Ela tá 1.000 pila por R$ 900 por mês, R$ 290 por mês para mim ter um bote na minha empresa. Agora, Tá, se mas fizer a assim, transição digital, você, né, tem um aumento de faturamento absurdo, você enxuga um monte de tempo ocioso e prospera, se diferencia, tá, gera mas uma experiência melhor deixa para eu o teu ver. cliente. Tá, deixa eu entender então. Mas tu tá oferecendo do teu cliente exatamente o quê? A transição digital como um todo. Sim, E quando eu digo transição digital, a cultura da transição digital, e aí tu coloca essa tecnologia à medida que tu vai implantando essa cultura de transição digital, é isso? isso. Na verdade, veja bem, a inteligência artificial pode ser uma das principais ferramentas, pelo menos na maior parte desses segmentos que eu citei aqui, né? Na minha página aqui do super mentor, super gestor, super gerente, pode ser uma das principais. Mas, de um modo geral, é a automação, é a robótica, existem muitas outras coisas que são responsáveis pela transição digital. Existem muitas outras coisas, tá? Mas só a inteligência artificial, se a tecnologia for o norteador da reengenharia do organograma, você dá um salto. Se a tecnologia nortear, porque, volto a dizer, Ronald, o que as pessoas fizeram até então, até hoje? Eu também sou administrador de empresas, só para você entender. E as pessoas, elas desenham um organograma do seu negócio. Só que isso funcionou até 2022. A partir de agora, o organograma tem que ser norteado pela tecnologia. É a tecnologia que determina. Caso contrário, volto a dizer, uma pessoa que desenha organograma com a própria mão, e imagina assim, não, mas que organograma? A IA entra como um bot com custo alto. É isso que ela entra. Agora, a pessoa que entende de transição digital, a tecnologia de inteligência artificial entra fazendo com que ela tenha enxugue custos, gere experiências extraordinárias para o cliente, ela atenda, ela tem relatório, ela tem pesquisa, ela tem agilidade, ela tem exponencialidade. Olha, veja bem, olha essa palavra importante, tá? Qual o sinônimo da palavra exponencial? É multiplicação. Entendeu? A era que nós estamos entrando é uma era de multiplicação. Multiplicação de tudo. E é por isso que ela vai cada dia mais nos levar para, como nós falamos ali antes, para uma era de abundância. Então, se é Ô, multiplicação, a tecnologia só é possível me tornar exponencial se me multiplicar. Ó, por que eu estou exponencial aqui agora com a minha IA? Agora eu atendo milhares de pessoas enquanto eu, de verdade, estou fazendo outra coisa. Isso é ser exponencial. Agora eu posso atender milhões de pessoas enquanto eu, de verdade, estou em outro lugar. Ou seja, no analógico, eu mesmo ali seria impossível. O cara ia ficar, né, sem dormir, não ia conseguir dar conta. Ô Luiz, eu tenho algumas dúvidas aqui um pouco mais técnicas, tá? Quero ver se tu me ajuda. A gente está Técnica não falando é comigo, desses. não, é com a equipe lá de desenvolvimento. Pode falar. Não, mas tu vai saber sim. Tá. A gente está falando de qual canal desses super mentor, super gestor? Qual canal que é utilizado aí? Nesse caso, no primeiro momento, eu tenho tanto no WhatsApp aqui, que você pode conversar, inclusive em áudio, né? Tanto no WhatsApp como no site. Então, eu tenho 2 lugares. Cada uma dessas IAs aqui, nós temos geralmente em 2 lugares. Ó, eu tenho aqui, ó, Tá. tá? Eu tenho no site e eu tenho no WhatsApp, é a mesma. A mesma. Tá? E aqui Tá, também, se você perfeito. perguntar, você manda um áudio e ele responde para você. Maravilha. E o WhatsApp ali no caso, a gente sabe que tem a API oficial da Meta, né? Que eles exigem que seja utilizado para grandes quantidades de atendimento, senão tem o risco aí de banir o número que a gente está conversando. Vocês trabalham com essa API oficial? Eles têm todo o acordo lá, tanto é que nós temos outra coisa. Nós temos um acordo do desenvolvedor lá. Esse detalhe Uhum. técnico, provavelmente sim, porque eu atendo milhares de pessoas e eles também estão atendendo. Esse detalhe técnico eu preciso ver com a empresa de tecnologia que está junto conosco nisso. Tá? Digamos, Ah, entendi. isso foi desenhado por mim, mas quem desenvolve lá, eles, e sem dúvida alguma, os caras aí estão ganhando escala e, sem dúvida alguma, deve estar dentro de todas as regras aí para que nós não tenhamos problema. Fiquei sabendo essa semana que até num outro tecnologia que eu adquiri ali para automação de disparos, eu fiquei sabendo que até link de quando você vende um curso e vai disparar para os teus próprios alunos o link da Hotmart, o WhatsApp entende como spam e bloqueia você. Quer dizer, sem dúvida alguma, isso deve estar dentro de todas as regras ali. Eu sei que eles têm acordos, inclusive acordos de desenvolvedores lá dentro dessas empresas. Assim, tá? Só que esse Tá. detalhe técnico seria com eles.
Não, e outra Maravilha. coisa, ó, e outra coisa, tem uma equipe 24 horas por dia para tirar, colocar, mudar. Eu quero automatizar isso aqui, eu quero que ele assuma essa função, eu quero. Não precisa mais assumir essa outra função, assume isso aí. Quer dizer, a equipe está 24/7 ali, cuidando para que a tecnologia te dê o resultado no menor tempo possível. Entendi, entendi. E existe algum ambiente onde eu monitoro esses atendimentos ou é no próprio WhatsApp? Não, eles também têm Desk? um dashboard para você monitorar e ter as pesquisas atualizadas. É claro que, às vezes, você pode olhar o WhatsApp da tecnologia trabalhando e verificar, mas isso não dá escala, né? Se você tiver milhares de pessoas, isso aí é contraprodutivo. Então, nesse sentido aí, sim, ter um dashboard com pesquisas que te dá em tempo real relatórios, informações, pesquisas, o FAQ, né? As Sim, sim. expectativas dos clientes para que você possa criar, então, né, satisfazer anseios, né, para se diferenciar. E nas implementações que tu já fez, Luiz, quais são os maiores desafios para o aculturamento dentro das empresas? Imagina que a gente tem lá, eu tenho 40 gerentes de uma cooperativa de crédito, tá? E eles, cada um tem a sua carteira de clientes ali no WhatsApp de cada um. Como é que eu vou chegar nesse cara e vou mudar essa cultura que ele já está acostumado a fazer há muito tempo e que agora ele vai usar a inteligência artificial? Tu tem pego bastante situações assim? Olha, na verdade é o seguinte, ó, sempre pega. Só que o que acontece? O Papa da inovação moderna é conhecido como Juan Gibbs. E Juan Gibbs ensina uma coisa muito simples, até se for analisar razoável. Juan Gibbs fala o seguinte, que para que você coloque a inovação como parte da cultura da organização, você tem que colocar dentro da função do cara. Quais são as atribuições? Essa, é isso. E aí, inovação ou aplicação. Então, para a inovação, para as tecnologias fazerem parte da cultura da organização, tem que colocar na função. Caso contrário, né? Aí, quando você diz assim, não, as atribuições são essas, eu queria te pedir que você colocasse isso aqui, aprenda a usar, né? Então, nós resolvemos com indicadores de desempenho, com construção de grades de performance e colocando na cultura da organização. E uma outra coisa importante, ó, a transformação digital e as tecnologias que nós temos aí, inclusive essa, é mais ou menos assim, ó, não tem como comparar. Eu volto a dizer, eu tenho mentorias em que eu pego tarefas que as pessoas demoram meses, eu faço em minutinhos para ela me olhando com inteligência artificial. Então não tem como você ser relevante, permanecer no mercado, seja como profissional, como executivo. Não tem como você ficar no mercado se você não tem, vai passar vergonha para o teu colega lá. O teu colega consegue um resultado muito maior que o seu sem esforço, enquanto você está ali só porque você não quer, né, utilizar uma tecnologia, não tem como. Né? Não tem, isso, na verdade, deixou de fazer sentido. Mas a dica que eu te dou, Guilherme, é essa: colocar na cultura de acordo com o Papa da Inovação Moderna. Daí significa colocar na função deles. Perfeito, perfeito. Por favor, pode perguntar. Bom, eu vou, enquanto vocês estavam falando e quando tu estava falando antes, porque assim, Luiz, eu já venho estudando, né? Eu convidei o Guilherme porque o Guilherme é da área de inovação e a gente tem um contato bem próximo, assim. A gente vem trocando muita informação sobre IA. Mas o que eu quero dizer é que enquanto tu estavas falando, eu já estou utilizando a IA em várias coisas, por exemplo, que eu investia dinheiro. Vou te dar alguns exemplos, tá? Hoje, a IA me ajuda, por exemplo, aqueles cards que a gente usa para divulgação em redes sociais. Antes eu pagava uma pessoa para fazer para mim. Hoje, a IA, eu digo o que eu quero e ela gera, quer dizer, já não tenho mais essa despesa, tá? Outra coisa que ela nos ajuda também bastante, claro, a partir do momento que você sabe fazer os prompts, né? Que é um segredo importante que eu entendo aí nesse mundo da inteligência artificial, mas nós, como coaches, nós sabemos fazer boas perguntas, logo a gente sabe fazer um bom prompt para IA. Né? Então a IA ela tem me ajudado bastante a fazer pequenos textos para as redes sociais. Tá? Então,
isso para mim está claro, está me ajudando, eu já tenho as ferramentas, etc. Agora, por exemplo, quando você fala em finanças, eu já fico pensando aqui, a IA ela não vai conseguir, por exemplo, pagar um boleto para mim. Ou vai e eu não estou sabendo. Vai e você não Né? está Vai, sabendo. vai. Dá para fazer, dá para fazer. Não, então tá, por isso que eu estou dizendo, né? Eu estou procurando estudar, mas tem coisa que eu ainda não sei, tá? Mas vocês estão dizendo que dá, então dá. Qualquer Agora, coisa que você integrar e orientar ela, tirar uma nota fiscal, pagar o bolo, tudo. Né? Ó, só para você ter uma ideia, ó, esse curso aqui, ó, antes eu pagava, era 10 mil, mas eu ficava um tempão mentoreando as pessoas. Né? Agora, quem mentora é inteligência artificial. Entendeu? Quem mentora é inteligência artificial. Ou seja, quem está dando toda a orientação, tirando dúvida. Não, e deixa eu te contar uma piada, Ronald. As pessoas pegam o Supercoach, tiram todas as dúvidas, ele é o mentor, né, que é a inteligência artificial, do celular, manda o áudio, e aí, além disso, agora me ajuda a vender para o fulano de tal. Sim, me fala sobre o fulano de tal. O fulano de tal é assim, assim, assim. Ela cria um pitch para ela vender, as pessoas testemunhando que estão conseguindo vender, porque o Supercoach está dizendo como é que faz para vender para tal pessoa, desde que, né? Me cria um pitch, me dá um argumento de venda, ele tem esse, o que eu falo para ele? Até aí, deixa eu não, te deixa eu fazer contar uma uma outra piadinha. pergunta, Deixa eu contar uma então. piadinha. Mais uma piadinha rapidinho. Os caras estão pegando agora um áudio do cliente, porque ele ouve áudio, né? O áudio do cliente. O Supercoach trabalha para eles. O cara pega o áudio do cliente e joga para o Supercoach. Você manda um áudio para você joga para o Supercoach. O Supercoach pega e responde como é que resolve aquele problema e ele bota de volta. Ou seja, quem está resolvendo os problemas e trabalhando é a tecnologia e quem está fazendo o curso conosco está só embolsando a grana. Fica bom, né? Não, ok. Deixa eu te fazer uma outra pergunta bem prática, assim, do meu negócio, tá? Eu tenho um curso, por exemplo, que é um curso de análise comportamental DISC, que eu sei bem que tu sabe o que é também, porque tu também entrega esse tipo de conteúdo. Mas tem uma pergunta lá específica da minha plataforma, da plataforma que eu vendo para os meus alunos. Como é que eu faço a IA responder isso para mim? Eu vou ensinar ela sobre o uso da minha plataforma e depois ela vai responder essas dúvidas por mim, é isso? Você vai pegar, simplesmente criar uma série de textos lá, das perguntas e respostas que você acha relevante, além do que ela já sabe, ela vai responder para você. Simples Entendi. assim. O que ela está fazendo para mim é isso. Ela está respondendo aos meus alunos como se fosse eu. Não, e o mais interessante, que coisas que eu não programei, ela, pela capacidade que ela tem de aprender e pelo poder de síntese, me surpreende as respostas. Sabe, às vezes eu pego e dou uma olhadinha nas respostas, eu falo, meu Deus do céu, o que é isso? Então, É melhor que eu antes e de fez tu... uma síntese. Então, antes de tu botar no ar a tua inteligência artificial que representa o Luiz Lindner em relação aos cursos dele, tu teve que ensinar ela tudo isso. Sim, exatamente isso. Exatamente Entendi. isso. Mas não é nada. Posso te contar uma coisa? Se tu pegar e disser assim, não, o negócio é o seguinte, ó, eu vou transferir meu know-how para dentro. Para começar, assim. Para começar, tu joga os teus sites, tu joga, ela lê tudo e já se torna expert. Só manda os links para ela, e ela se alimenta de tudo que tu sabe e ela já sabe tudo que tu tem. Os teus links. Tu não precisa escrever nada, só manda os links. Ó. Sabe quando eu pego e mando um link do meu site para você? Você manda para ela, link do site, link disso, ela já sabe tudo. Aí o que você vai fazer? O que é que não está ali? Não está ali, sem brincadeira, Ronald. Não, eu entendi o que tu disse, porque como que está dentro dos... Como que está dentro do site? Como que está dentro do site é dados, a IA faz a leitura desses dados e, por consequência, ela já aprendeu tudo. Aprendeu tudo em segundos, né? E depois, beleza, ela já sabe tudo do teu negócio. Aprendeu tudo em segundos, né? Aí o restante, fora o que está nos teus sites, nos teus materiais, nos teus conteúdos, se for assim, tá, mas agora eu tenho umas respostas que só eu sei dar. Quantas são, Ronald? Será que dá 20, dá 30, dá 50? 2 folhas, 3 folhas de A4? Entendeu? Entendi. A gente vende por um valor acima, por quê? Porque tem toda a transição digital. Eu tenho que fazer reengenharia do organograma. Eu volto a dizer, eu não quero que a pessoa compre um negócio desses aqui e daí ela ache que simplesmente é uma despesa a mais no negócio dela. Eu quero que ela adquira uma inteligência artificial e entenda
de transição digital. Se ela entender de transição digital, o resultado é aqueles 400% de aumento de faturamento, Ah, mas 300%. então, deixa eu ver se eu entendi. Hoje tu, então, não sei o nome que tu usa, mas tu é um consultor de transformação digital, alguma coisa do gênero, assim, é isso? Formo Porque profissionais como nesse tu sentido, diz... eu sou mentor. Eu formo Oi? profissionais para fazerem isso. Eu mesmo posso fazer algumas vezes para mostrar como é que faz. Mas o objetivo não é que hoje eu tenho a franquia do Instituto Neurocientífico, tenho o Supercoach e estou investindo cada vez mais em tecnologias exponenciais e tenho os nossos mentorados aí. Então, eu Certo. faço poucas vezes para mostrar e dar mentoria, mas não é o que eu vou ficar fazendo por muito tempo. O objetivo é mostrar o caminho. Na prática. Ah, tá. Então o que tu faz hoje é formar pessoas para fazerem a mudança digital dentro das empresas, é Isso, a isso? transição digital, exatamente isso. É Entendi. isso que eu faço. Eu formo os Agora ficou profissionais, mais claro. porque cada cliente depende. Veja bem, ó, cada cliente precisa que você dê atenção. Cada caso é um caso, então nós temos que pegar, ao atendê-lo, fazer reengenharia do organograma. Eu tenho que adaptar uma série de coisas lá. Então, esse trabalho é um trabalho que, né, não é um trabalho tão escalável e não é meu objetivo. Tanto é que eu botei uma IA trabalhando no meu lugar, porque não é meu objetivo. Meu objetivo é ficar na retaguarda e ganhando escalabilidade, mas em contrapartida eu dou asas para as pessoas que estão comigo. Os meus mentorados, eles sabem, os meus franqueados também. Meu objetivo é dar asas para que eles voem, né? Só que eu faço sempre à frente para mostrar o caminho 2, 3 vezes, 4 vezes, até eles pegarem o jeito. A hora que eles estiverem voando, vou para a próxima estratégia exponencial aí. Não, até porque o que eu vejo é assim, né? Só que nem tu falou, inclusive, no teu bate-papo aí conosco, só a tecnologia não resolve. Tu tem que mudar a cultura da organização. Se tu não mudar a mente das pessoas, nada vai funcionar. Só que assim, ó, você talvez pense, mas não é tão fácil de mudar a mente. Empresário não está rasgando dinheiro. Quando eu digo assim, ó, fature muito mais com inteligência. Por exemplo, só essa tecnologia, tem outras tecnologias que fazem parte da transformação digital, mas se eu digo, ó, fature mais com inteligência artificial, fature 300%, 400%, qual é o empreendedor que está rasgando dinheiro? Se eu mostro a ele como é que ele pode se tornar milhares e atender melhor e gerar experiência, ter muito mais feedback estruturado do front com tecnologia, se eu mostro a ele que ele pode se multiplicar, né? Qual é o empreendedor? E outra coisa importante, ó, não tem plano B. Se não fizer a transição digital, não fica no mercado. É simples assim. Não tem, tem como competir? É que nem, por exemplo, aí, a pessoa, esses dias, por exemplo, né? A pessoa pediu uma tarefa para mim, ela demora 90 dias, eu demoro 2 minutos e faço melhor que ela. Com ela me olhando, enquanto eu dou os comandos nas tecnologias certas. Quer dizer, tem como competir? Não tem como competir. Entendeu? Então, só existe uma forma de ser exponencial, é se tornando híbrido com a tecnologia. A IA não vai tomar o trabalho de ninguém, mas uma pessoa que sabe utilizar a inteligência artificial, sem dúvida alguma. Por quê? Porque ela produz muito mais, muito melhor, muito mais preciso, e muito menos tempo, muito mais acessível, né? Não tem comparação. Ok, legal. Então não tem como não Luiz, fazer, né? Pode falar. Luiz, da minha parte, por enquanto eu estou satisfeito, tá? Ok. Eu vou dar uma conversada com a Adriana, com o Guilherme aí, que saiu agora há pouco, e aí eu e tu voltamos a conversar no privado. Claro, sem problema algum, vai ser um prazer. Obrigado, Ronald.